harmonia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Lei do Amor. Defende dos perigos, dos inimigos da vida. Também sou teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus. Alô pessoal, mais uma vez é uma grande alegria estarmos aqui nas ondas da Rádio Universidade, esse contato semanal com cada uma desses nossos amigos, que através do programa Lei do Amor chega a nossa comunicação, chega também o carinho daqueles que ouvem a nossa comunicação. Queremos agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador, Chau Freios e Suspensão, ali em frente ao Guanabara, que agora está ajudando a manutenção deste programa. Também hoje nós temos uma alegria muito especial, é uma honra para nós, que nós temos um convidado, Padre César Augusto, pároco da Paróquia Senhor Ressuscitado do Areal, conhecido nos nossos meios de igreja como Padre Jô. E o Padre Jô, ele é especialista, ele tem um mestrado na área teológica de patrística. E como eu tinha anunciado lá nos primeiros programas, a Lei do Amor, ela vai se fazendo através da lei divina, que nós já meditamos, os mandamentos, o Pai Nosso. Depois, ela é feita também pelas leis positivas que os homens vão colocando na caminhada da igreja. E dentro dessas leis positivas, nós temos a patrística, que é o estudo dos padres que se tornaram célebres por interpretar o Evangelho de uma maneira prática para a vida dos cristãos. E é sobre esta caminhada da patrística na formação da consciência do nosso povo que nós temos a alegria de receber o Padre Jô. Padre Jô, seja bem-vindo entre nós e consiga realmente, através das ondas da Rádio Universidade, ajudar a nossa consciência. Uma boa tarde, Padre Jaime, também a todos os ouvintes da Rádio Universidade, né, do programa Lei do Amor. Uma alegria estar aqui hoje conversando com vocês sobre, dando continuidade, na verdade, a todo este conteúdo, né, que o Padre Jaime tem nos fornecido, a Lei do Amor, a importância dos mandamentos, né, e nós podemos dizer assim, este segundo momento da tradição cristã, logo após a era apostólica, mas também, não é, numa era muito próxima, numa geração muito próxima da primeira geração cristã, a geração dos 12 apóstolos, a geração de Pedro e Paulo. Uma nova geração, ela passa a emergir, não é? Graças à providência divina, que são estes ilustres homens, assim podem ser chamados, porque dessa forma um grande padre, né, do século VII, já na tardia antiguidade, na tarda antiguidade, né, já no final da antiguidade cristã, assim definiu, não é? Toda uma grande geração de homens ilustres, assim ele os chamava, vires illustribus em latim, não é? Que são homens ilustríssimos, ilustrados, porque assim eram os padres da igreja, né? E que marcaram então, seja uma primeira grande geração, uma geração que inicia, não é? Logo após a geração apostólica, final do primeiro século, né? Nós já temos escritos, né? Escritos no final dos anos 90, não é? Para além dos escritos neotestamentários. E essa geração, essa literatura, nós podemos dizer assim, com características muito próprias desse período, ela se estendeu, não é? Na igreja
na igreja latina, não é? Ou seja, na igreja de Roma, na igreja do Ocidente, as margens do mar Mediterrâneo, até o século VII, nós teremos que tentar imaginar, não é? Os nossos queridos ouvintes, um mapa da antiguidade, assim. Depois vocês podem entrar na internet para tentar visualizar, para tentar imaginar, mas se nós pudéssemos pensar, não é? Os territórios antigos do Império Romano, os territórios da Itália, não é? Toda a península, toda a Espanha, Portugal, depois todo o norte da África, uma grande faixa do norte da África, de um raio aí de 250 quilômetros, não muito, não é? Fazia parte desta igreja, ou seja, que se comunicava, não é? Que falava uma língua comum. Hoje em dia, imagine, né? Hoje em dia nós, ou seja, todo mundo, uma aldeia global, ela se comunica com uma língua universal, não é? Ou seja, hoje essa língua comum de todas as pessoas nos últimos 30, 40 anos, é a língua inglesa, né? Ou seja, a língua inglesa é a língua da academia, a língua inglesa é a língua da diplomacia, é a língua do direito, não é? Mas na primeira geração cristã, o Ocidente falava a língua latina. Então, nós temos aí inúmeras fontes, né? Múltiplas fontes, não é? Muitas e muitas fontes escritas nesta língua, neste versante ocidental. Mas não é só esse não, porque, ou seja, também nós temos toda um outro grande espaço do Império Romano antigo, não é? E que vai, não é? Que vai da Palestina, a terra de Jesus, até, ou seja, até os limites de Roma, não é? Até Constantinopla, podemos dizer assim, que sempre falou a língua grega, até o século VIII. A patrística, ela se estende, não é, minha gente? Esse período rico da história da igreja, ela se estende então até o século VII, até o século VIII, com as suas características próprias, não é? Dividindo a tradição cristã, unindo a tradição cristã dentro, ou seja, dentro de duas grandes línguas, da língua latina e também da língua grega, que mais tarde a igreja vai assumir, vai adotar, não é? A língua latina como a sua língua oficial. Padre Jô, então, nos deu o mapa inicial da formação da cultura cristã, que, como a cultura grega antigamente usou a arma do Império Romano e foi estendendo as suas fronteiras, né? Padre Jô, nós sabemos, e o senhor falou aqui, que eles usaram a língua latina e fizeram esses documentos ligados à pregação de Jesus Cristo com os apóstolos, as primeiras comunidades que surgiam. Mas também nós temos grandes santos padres, patrística no Oriente também, né? Com língua siríaca, língua grega, outras línguas, né? E assim, para elucidar os nossos irmãos e irmãs que nos ouvem pela Rádio Universidade, poderia citar o nome de alguns padres, uma grande maioria ficou santo na devoção, né? Para eles se localizarem quem são esses padres do início da patrística? Claro. A patrística, ela se divide em 4 períodos, 4 grandes períodos, né? O primeiro período é o período chamado período pós-apostólico, ou período apostólico, como queremos assim defini-lo. E, ou seja, se nós fôssemos imaginar, se nós pudermos imaginar um tempo, uma data, não é? Iria do ano 90 até o ano 150. Nesse período, nós temos já grandes escritores em língua grega, né? Grandes escritores, não é? Ou seja, nós temos uma primeira catequese, ou seja, nesse período, ou seja, com toda probabilidade tenha sido composta, não é? Na Síria. Antioquia é um centro do cristianismo, né? Um centro irradiador do cristianismo, impressionante na antiguidade.
uma cidade muito grande, uma cidade com quase 500 mil habitantes, Antioquia, imaginem isso, né, naquele período, ou seja, uma cidade culta, uma cidade com muitas escolas filosóficas, e lá foi composto, ou seja, o documento mais antigo que a igreja tem, não é, Padre Jaime, fora do Novo Testamento, assim, ou seja, fora das cartas paulinas e para além também dos evangelhos, não é, de todo o nosso Novo Testamento. Esse documento é a doutrina dos 12 apóstolos, ou seja, chamada, conhecida por nós, né, popularmente, como a Didaquê. A Didaquê foi composta lá por 96. Ela é o primeiro catecismo cristão. Né? Ou seja, nós não sabemos o autor da Didaquê, não é? Há alguns nomes ao qual ela foi atribuída, mas a gente sabe que ela é da igreja siríaca, não é? Ela é da igreja de Antioquia, desse primeiro lugar, assim, dessa primeira fonte de irradiação da evangelização. Talvez nesse período a mais importante, né? Quiçá mais importante até que a igreja de Roma, que já era muito viva, não é? É de lá também, Padre Jaime, que emerge, assim, um dos maiores autores, talvez o autor mais importante, sem dúvida alguma, desse período apostólico, e que nos deixou 7 epístolas fundamentais. Veja, se nós quisermos olhar para uma primeira estrutura da igreja, assim, uma primeira estrutura hierárquica da igreja, se nós quisermos, assim, não é, imaginar, né, por exemplo, não é, a primeira vez, não é, em que a igreja foi chamada de católica, né, em Antioquia, São Paulo diz, ou melhor, Atos dos Apóstolos diz que lá, pela primeira vez, os discípulos do caminho foram chamados de cristãos, não é? Mas esse grande bispo, o terceiro bispo de Antioquia, talvez sucessor de Pedro em Antioquia, né, nos deixou 7 belas epístolas, não é? Ou seja, que narravam um pouco, ou seja, o trajeto dele, o trajeto do seu martírio. Ele vinha sendo conduzido, não é, por soldados, ele vinha sendo conduzido assim também por animais, de Antioquia até Roma para receber o martírio em Roma, no ano de 165. Santo Inácio de Antioquia é lá que aparece numa das suas epístolas, talvez a epístola aos Romanos, eu não estou lembrado agora, em que pela primeira vez a igreja é chamada de Igreja Católica. Ou seja, este nome, né? O nome da igreja, não é? Ou seja, una, santa, católica e apostólica. E é lá, é dentro dessas epístolas. E é Inácio de Antioquia, ou seja, é nessas cartas que ele escreve à comunidade de Roma, à comunidade de Efésios, a comunidades menos conhecidas, mas uma de modo muito especial, que ele escreve também para um outro padre da igreja, não é? O que para nós é uma fonte, assim, para quem estuda, e também para a tradição da igreja, é uma fonte riquíssima, não é? Porque a gente percebe uma grande comunicação também, né? Santo Inácio escreve para São Policarpo de Esmirna, não é? Que também logo depois foi mártir, não é? E que também escreveu algumas cartas, escreveu aos Filipenses. Mas esse é o grande nome desse período, né? Mas não só, né, Padre Jaime, não só. Depois nós temos o próprio Policarpo, a qual o Santo Inácio, não é, exortou na fé, ou seja, exortou que os seus presbíteros o obedecessem. Santo Inácio segue um pouco a tradição paulina e ele é o primeiro a apresentar a estrutura da igreja, o primeiro a apresentar a hierarquia da igreja, né? Uma igreja mais estruturada no período de Inácio. Isso nós estamos lá pelo ano 100, 110, 160 até o seu martírio. Então a igreja já toma um certo corpo hierárquico, né? Aparecem ali, ou seja, aparece a importância do bispo. Inácio vai dizer, ele usa uma expressão, eu vou citar aqui a expressão latina, depois eu vou traduzir, mas ele vai dizer que ubi episcopus tibi ecclesia, quer dizer, aonde está o bispo, não é? Aí está também a igreja. Não existe uma igreja sem a cabeça, não é? Ou seja, a gente não pode pensar. Por quê? Porque, ou seja, nesse período, no período de formação do credo cristão, né, Padre Jaime, período de formação da consciência cristã, da lei cristã também, é claro que essa
essa primeira geração ela enfrentou também muitas outras correntes eclesiais, não é? Correntes heterodoxas, assim, né? Correntes que queriam desviar os cristãos. O Papa falou nesse último documento do problema do gnosticismo, e é lá que nasce o gnosticismo. E o gnosticismo, claro, ele teve uma força muito grande, e ideias, não é? Ideias atraentes, e que negavam assim os pontos fundamentais da nossa fé. Ou seja, a tradição, não é? A tradição dos apóstolos, e essa geração é a grande porta-voz dessa geração, e guarda com muita, ou seja, com muito zelo, né? Aquilo que chegou aos apóstolos, e Inácio é esse o grande nome. Mas em Roma também nós temos o terceiro, ou seja, nós temos lá o terceiro bispo de Roma, não é? E que escreveu também um belo documento aos Coríntios, que é São Clemente de Roma. Ou seja, todos estes santos, Padre Jaime, estes nomes, não é? Com exceção da Didaquê, né? Didaquê é um documento comum, mas todos estes nomes que eu citei agora, não é? Eles estão no raio aí do ano 110, 160, um pouquinho mais adiante. Todos eles, Inácio de Antioquia, Clemente de Roma, não é? Policarpo de Esmirna. Bom, depois nós temos um documento antigo, composto na cidade de Roma, chamado Hermas o Pastor, não é? Ou seja, romano, não é? Escrito em língua grega, mas também ali desse mesmo período. Mas todos estes nomes, todos esses grandes santos eram primeiro homens muito preparados, ou seja, do ponto de vista cultural, não é? Ou seja, uma característica também do período patrístico, ou seja, apesar da gente estar na antiguidade cristã, não é? Ou seja, esses homens passavam pelas escolas filosóficas gregas, né? Existia toda essa cultura, não é? do conhecimento, e todos eles, não é? Apesar de homens sábios, homens santos, todos eles também sofreram o martírio, né? Ou seja, terríveis martírios, deram a sua vida por Cristo. É famoso aquele texto de Santo Inácio de Antioquia, não é? Aos romanos, quando ele diz que eu sou, não é? Eu sou o grão de Cristo, né? Ou seja, quando ele exorta também a comunidade a não impedir, de forma alguma, a não lutar, não é? Contra aqueles que estavam preparando o seu martírio, né? Ou seja, para Inácio de Antioquia, ou seja, o martírio, né? Dar a vida por Cristo era a forma assim de maior união com ele, não é? Ou seja, de maior santidade. Esse é o primeiro período, mas depois nós temos um outro período, Padre Jaime, ou seja, muito próximo desse, não é? Em que a gente consegue perceber as diferenças, não tanto no tempo, mas tanto no gênero literário, ou seja, tanto naquilo que eles escreveram. É o período dos padres apologetas, é o período da defesa cristã, não é? E que nasce um pouquinho depois, e com nomes grandíssimos, né? O primeiro nome é São Justino Mártir. São Justino, que escreveu uma apologia, duas apologias a dois imperadores, o imperador Marco Aurélio e o imperador Adriano, e é martirizado também na cidade de Roma. E São Justino nos deixou, né, Jaime? Nos deixou também, aconselho as pessoas a procurarem a apologia de Justino. São Justino nos deixou ali talvez a narração mais antiga do que seja uma liturgia eucarística. Ou seja, então, ele na sua apologia, ele apresenta também, não é, a liturgia batismal, né? Ele apresenta ali a liturgia eucarística, e na narração ele começa a dizer: no dia do sol, não é? Ou seja, do sol invictus, não é? Ou seja, no dia do domingo, para nós, não é, cristãos, é onde os cristãos se reúnem, não é? Primeiro, é muito bonito, primeiro eles ouvem os profetas, depois aquele que preside, ele não dá ainda um nome, ou seja, ele não define, ele não chama ele de um sacerdote, né? Mas ele diz na apologia, aquele que preside, ele começa a explicar ou seja, né, a homilia que nós conhecemos hoje, ele explica as Escrituras, depois ele celebra a Eucaristia, se erguem
uma oração, não é uma oração, hoje seria uma oração eucarística, não é? Ou seja, se distribui assim a fração do pão, o corpo de Cristo. Os diáconos levam para os doentes, para as pessoas que não podem participar. Então, é a nossa primeiro testemunho. Mas nós temos toda uma geração, esse segundo período apostólico, né, que defendeu a igreja. A apologia é isso, é uma defesa, não é? É como aquele advogado que no júri, ou seja, usa toda a retórica possível para dar razões da sua fé. Então, os padres apologistas, Justino, depois o grande padre apologista Irineu de Lyon, não é? Ou seja, que defendeu a tradição, que definiu a tradição. Depois nós temos ali, no mundo latino, no mundo grego, um terceiro período, que é o período da Idade de Ouro da patrística, né? Ainda tem o período da Idade de Ouro. Esse é o período que se caracteriza pela formação do credo apostólico e que vai ali do final dos anos 200, não é? Até o fim da perseguição cristã, ou seja, com Constantino em 312 e 313, e se estende assim. Ele começa com os grandes pensadores latinos, Hilário de Poitiers, Santo Ambrósio, no Ocidente com Santo Atanásio, no Oriente com Santo Atanásio, com os Capadócios, e vai até o maior nome da patrística, a gente pode definir assim, desse período, grande nome, talvez, e um dos maiores nomes da história da igreja, né, que é Santo Agostinho de Hipona, não é? Ou seja, que a patrística, ela tem claro, ela tem esse filão, não é? Ou seja, de ter gerado, não é, Padre Jaime? Imagina, ter gerado um nome assim, né, no século V, na metade do século V, até 430, quando Santo Agostinho veio a falecer, não é? Um nome assim de uma envergadura, como foi a envergadura de Agostinho, que é um dos maiores pensadores do mundo, não é? Ou seja, ainda, não é? Então, e o último período, não é, Padre Jaime, que é o período da Antiguidade Tardia, né? Que é o período um pouco que encerra, não é? E que vai até São Gregório Magno, né? Que foi um papa da igreja aqui no Ocidente, depois no Oriente com outros nomes. E esse período é marcado um pouco por uma certa... Primeiro pelo fim do mundo, ou seja, o fim do Império Romano, ele deflagra também isso, o fim de uma história, o fim de uma época, o fim de uma cultura, o fim da antiguidade. Né? Ou seja, uma das características da patrística é essa, a antiguidade, o mundo antigo. Ou seja, então, nesse período, a patrística ela entra em decadência, depois vão surgir, né, a Idade Média, os pequenos escritos, mais tarde também vai haver uma eclosão, um florescimento cultural mais tarde, mas esse é, assim a gente procura definir, não é? Esse período muito rico da igreja, que é o período da formação do credo, é o período da formação da tradição, é o período da estrutura da igreja, não é? Da estrutura hierárquica da igreja, e é o período das perseguições, da superação das perseguições, e de uma infinidade de textos célebres, escritos e escritores que são as fontes da nossa igreja, né? Tudo o que nós quisermos assim, buscar assim, de fonte segura, né? A gente tem que sempre voltar à antiguidade, né? O que houve depois foram desdobramentos desses primeiros 3 ou 4 séculos. O credo apostólico, o credo católico, aquele credo que a gente reza todos os santos domingos na missa, ele foi formado, ele foi formado no final dele, assim, não é? Em Constantinopla, em 381. Que bom. Eu estava me lembrando desses vários autores, esses vários santos padres, esses documentos que o padre João nos falou, né? E me lembro hoje a Lei do Amor, que a gente pode traduzir como a organização pastoral da igreja no direito canônico, e quando lá pelo século XIV houve toda uma reimpressão do direito romano, o que passou para a lei da igreja, né, vários desses documentos que foram citados e que permanecem até hoje, me lembro o pastor de Hermas, ele é importantíssimo para o sustentáculo ainda hoje na ação pastoral da igreja. Não foi que Deus inspirou alguém para uma época, mas Deus inspirou alguém para a igreja.
E a igreja nessa caminhada de época, formando o seu pensamento, né? Tem a Didaquê, por exemplo, o primeiro documento, né, ano 96, que o padre João citava, né? A Didaquê, ela fala da liturgia, ela fala de batismo, não me falha a memória, ela fala da Eucaristia, ela fala da caridade, e isso entra no direito canônico até hoje. São Clemente de Roma, né, também é importantíssimo, nosso terceiro Papa, né, ele tem coisas que ainda hoje estão na organização pastoral da igreja. Então a patrística é realmente a inspiração divina daquelas pessoas que buscaram na sua intimidade, no seu contato orante com Deus, um caminho especial e conseguiram traduzir esse caminho para o serviço, né? E graças a Deus que a nossa arquidiocese hoje tem o Padre Jô, que de repente vai elaborar algum grande documento, né, Padre Jô? O Padre Jô voltará a conversar conosco no próximo programa, conversando sobre um documento específico da igreja, mas eu assim vou tentar já arrancar dele que no futuro ele pudesse vir nos falar um dia sobre Santo Agostinho, que o pensamento de Santo Agostinho na filosofia cristã é importantíssima e naturalmente, como a teologia ela é uma especificação da filosofia quando ela faz a amizade com Deus, né? Então Santo Agostinho tem coisas penetrantes para o pensamento dos cristãos. Enquanto nós discorríamos sobre os mandamentos, sobre o Pai Nosso, você se recorda, os que habitualmente ouvem o programa, que eu citei vários pensamentos de padres, dos santos padres, né? Se nós vamos ver o catecismo da igreja, ele está permeado também, né, de pensamentos desses padres. Então, assim, é uma coisa muito boa a gente saber que o Espírito Santo sempre agiu na consciência dos homens e hoje ele está esperando a nossa consciência aberta para continuar agindo. Nós queríamos, então, assim, agradecer muito ao Padre Jô, a sua presença entre nós nesse programa de hoje, né? E deixamos, então, as nossas despedidas com o Padre Jô. Agradeço, Padre Jaime, o convite, é um prazer. Eu sou muito prolixo nas palavras, acabo falando um pouco demais, né? Mas eu também, os ouvintes não podem ver, mas o Jaime pode ver, eu encontrei também, não? Agora em São Paulo, naquele encontro nacional, ou seja, uma tradução muito importante chamada de antologia litúrgica, tudo aquilo que a igreja tem em termos de liturgia, não é, Padre Jaime? Do primeiro século até o século VII, está compilado aqui, né? São os portugueses, Portugal agora está traduzindo muito, né? Esse é um dos problemas nossos aqui no Brasil, de não termos muitas traduções, assim, então aqui é muito rico, são documentos que eu conheci de ouvir falar, não é? Mas que estão presentes aqui. E que bom que a gente pode ter esse programa, que bom que a gente pode oferecer, não é? Para os nossos queridos fiéis, queridos ouvintes, sempre a riqueza da nossa igreja. Nossa igreja tem uma tradição muito grande, é muito rica, não é? Profunda naquilo que ela anuncia. Muito obrigado, Jaime. Obrigado, Padre Wilson, que vai gostar desse livro, viu? Vai ser um grande apoio para ele. Deixamos então o nosso muito obrigado, a nossa bênção chegue a todos vocês, a todos os vossos lares, e fique então a nossa mensagem musical escolhida com carinho pelo nosso Leonir. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir,
esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.